Boa noite, queridos e amados irmãos. Shalom. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Pregador Logos, com o irmão Romulo Carvalho, esse que vos fala, né? Sejam bem-vindos todos. Estamos aqui para mais uma noite, uma mensagem, segundo o que Deus colocou no meu coração, para meditarmos e trazermos as verdades, né? Que algumas vezes têm sido deixadas de pregar por alguns. Não estou aqui para julgar ninguém, mas o objetivo do canal, como tenho dito desde o princípio, é nos conduzir à verdade do Evangelho. Não a meia-verdades, né? Mas sim a verdade. Porque a essência do Evangelho, né, é a remissão dos nossos pecados para a salvação das nossas almas. Enfim. Então, o objetivo desde o início, como tenho dito, é nos conduzir ao Evangelho que produz vida. E vida na nossa alma. Para que no dia de Cristo possamos todos estar com eles. E no dia do julgamento, né, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, temos, possamos ouvir: benditos filhos de meu Pai, entrai para o gozo eterno, para a alegria eterna, para a salvação eterna, e não o apartai-vos de mim para o fogo eterno, né? Então o objetivo aqui é despertar a nossa alma, a nossa mente do sono espiritual que muitos têm vivido, né? Acompanhamos e vemos que muitas pessoas têm vivido esse sono espiritual, deixado de realmente buscar a Deus, ter uma comunhão com Deus, né? E que ao final dessa mensagem, amados, você possa não só meditar profundamente, buscar em Deus e compartilhar com amigos, com vizinhos, com pessoas da sua igreja. Porque aqui eu não estou pregando placa de igreja, não, irmãos. Independente da sua denominação, o objetivo aqui é falar de Cristo, né? Para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, para que elas, para que nós, dia a dia, sejamos despertados desse sono espiritual. Bom, gostaria de começar a mensagem de hoje lendo um versículo registrado no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Depois você pode ler a partir do versículo 1, que fala sobre a tentação de Jesus. Quando o Espírito Santo, após ele ter sido batizado por João, o imersor, já expliquei aqui que naquela época não era João Batista, porque não existia sobrenome. Isso você pode buscar no canal, que tem uma curiosidade a respeito do nome de João, o imersor, aquele que batizou Jesus, que era primo de Jesus. Você pode ler se ele sai do Rio Jordão após ser batizado por João. O Espírito Santo veio sobre ele e ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, onde passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E no final desses 40 dias foi tentado pelo adversário. Então você pode, depois estou só fazendo um resumo dessa parte inicial do capítulo 4 de Lucas, mas depois você pode ler em sua casa. Até porque, como eu tenho dito, eu tenho utilizado uma versão que é mais fiel aos originais, e alguns textos, ela parece um pouco diferente, mas, no entanto, ela traz um esclarecimento algumas vezes muito maior. Deixa muito mais claro aquilo que se diz. Amém, amados? Então vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 13 diz: quando o adversário acabou de testá-lo, testar quem? O Senhor Jesus, deixou-o sozinho até um momento oportuno, né? Vou ler esse versículo também na versão usual que nós temos, tá? Do dia a dia, né? Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amados, vamos refletir no seguinte: Jesus acabara de ser batizado nas águas do Jordão para a remissão dos pecados, embora ele não tivesse pecado, mas é para que se cumprisse toda a justiça, porque João apareceu pregando arrependimento aos pecados. Então, por isso ele precisou passar pelo Jordão, para que se tanto é que João interpela, o Senhor Jesus quando ele entra na água para ser batizado por João. João fala:
eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? O Senhor Jesus responde: deixe por agora, pois convém que se cumpra toda a justiça. E naquele momento que ele foi batizado por João, o Espírito Santo desceu sobre ele, né? E ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, onde passou ali 40 dias. Como citei, você pode ler o texto. Ele estava cheio do Espírito Santo. Né? Antes de prosseguirmos, gostaria de ressaltar aqui que muitas vezes, né, como citei, até plagiando uma frase que foi colocada com muita propriedade, né, diz o seguinte: a igreja está brincando de ser igreja. Resumindo, o crente, o cristão, está brincando de ser cristão. Só que o diabo, amados, o nosso adversário, o adversário de nossas almas, ele não brinca, não. Ele não está brincando de ser diabo, não, de ser adversário, não. O ataque dele é contínuo, é 24 horas por dia, sem descanso. O diabo não tira férias. O reino espiritual não tira férias. Né? Então você que é cristão, nós que somos cristãos, temos que dia a dia buscar, lutar, nos empenharmos na palavra de Deus, na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus. Buscarmos sempre a comunhão com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Temos a comunhão com o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Porque, amados, Deus já deixou um manual para a gente. Muitos cristãos falam: eu não sei se isso é errado, não sei, tenho dúvida. Primeiro, aquilo que vem com dúvida já é pecado. Porque a própria Bíblia fala que aquilo que não é da fé é pecado. Então você já cometeu um pecado. Se você duvida da capacidade de Deus, você já está cometendo outro pecado. E pecado é sempre pecado. Não existe pecadinho, pecado, pecadão, qualidade, não. Porque o pecado, Deus enxerga o pecado em nós como uma sujeira nas nossas vestes espirituais. Hoje, por coincidência, eu estou de uma blusa branca. Aí, de repente, estou me programando para sair com minha esposa, ou ir trabalhar, enfim, qualquer coisa, qualquer outra atividade. Aí, de repente, eu vejo uma manchinha pequenininha aqui na blusa, uma sujeirinha. E eu vou sair com ela, por menor que seja a manchinha? Não. Eu vou tirar, colocar ela para lavar e substituir a blusa. Então, as nossas vestes espirituais, a Bíblia fala: seja todo o tempo as vossas vestes alvas. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo representa o Espírito Santo, o óleo da unção do Espírito Santo. Então temos que ter essa comunhão com Deus. Temos que buscar. E tenho falado aqui no canal, amados, os dias são maus e piores coisas virão, porque as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo, como está lá registrado em Romanos, capítulo 9, versículo 29. Porque a palavra de Deus cumprirá sobre a terra cabalmente e em breve. Quer muitos acreditem ou não, quer muitos concordem ou não, quer muitos aceitem ou não. Mas a palavra de Deus é suprema. Ela vai se cumprir. Esteja você preparado ou não. Muitos pregam, tem se falado desses últimos dias sobre arrebatamento, né, sobre finais dos tempos, sobre grande tribulação, enfim. Mas a gente só olha para o futuro e o agora. E nesse momento, após essa mensagem aqui ser levantar da cadeira e Deus falar: não, vem, acabou o teu prazo na terra. O que eu tenho feito da minha alma? O que nós temos feito? Então pense, amados. Muitos só se preocupam daqui lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E o agora? É tempo do agora, do hoje. A Bíblia diz em Hebreus: quando ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações no tempo que se chama hoje. Não é o tempo que se chama amanhã, é o tempo que se chama hoje. No livro de Josué,
Deus fala: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então, santificar hoje, se consagrar hoje, se consertar hoje com Deus. Não é amanhã, não, amanhã, quem sabe, não, de repente amanhã, não, daqui semana que vem eu vou para a igreja. Não, amados. O tempo que se chama hoje. É tempo, o hoje, o agora, é o nesse momento. Temos que permanecer na presença de Deus. Temos que buscar sua graça, sua misericórdia. Porque a salvação não é pela força do meu braço, do seu, de quem quer que seja. Independente do título na igreja, não. É pela graça e pela misericórdia de Deus, para que ninguém se glorie, porque a glória é dele. Porque a glória é somente dele. Então o tempo é hoje, de eu me arrepender hoje, de eu me consertar hoje, o agora, o imediato, o já. Não é deixar para amanhã. Porque muitos dormem e não acordam, expiram no meio da madrugada. Será que teve tempo de se arrepender? De se consertar com Deus? Isso só Deus tem a resposta. Estou aqui apenas indagando o fato, né, porque eu não tenho essa resposta. Essa resposta pertence somente a Deus, o Criador. Mas aqui eu estou te indagando para você refletir nessa noite. O que eu tenho feito da minha alma? O que eu tenho feito da minha vida espiritual? Como eu tenho conduzido a minha vida espiritual? Amados, temos que pensar em nós nesse momento, né? Botar entre aspas, sermos um pouco egoístas, porque eu só vou prestar conta de mim. Eu não vou prestar conta, né, das ações da minha esposa, de um irmão, seja de carne ou um irmão espiritual, em Cristo. Não vou prestar conta pela minha mãe, por um tio, por um primo, por um filho, por um parente, não. Por um colega de trabalho, por um vizinho. Não, amados. Um colega de curso, de escola, dependendo da sua atividade. Eu vou prestar contas do que eu fiz enquanto vivo nessa terra. Porque depois que morre, a palavra de Deus diz: e o homem está destinado a morrer somente uma vez, segue-se depois disso o juízo. Então, enquanto eu tenho fôlego de vida, amados, eu tenho esperança na graça e na misericórdia de Deus e me consertar no tempo que se chama hoje, agora, nesse momento, enquanto você está ouvindo essa mensagem, nesse exato momento, você começar a refletir: o que eu tenho feito da minha vida espiritual? Como eu tenho conduzido-a? Muitas vezes a gente fala em pecados. Mas o pecado. A Bíblia fala, é uma tão grande número de testemunho lá em Hebreus capítulo 12, a nos rodear. O pecado que tão tenazmente nos assedia. Como está lá em Gênesis, e Deus aparece, e Deus fala com Caim. Falando sobre ele não ter sido aceito na oferta. Deus fala para ele: se procederes bem, todavia não serás aceito, porém o pecado jaz à porta. O seu desejo é contra ti, porém cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, Deus sabia que Caim podia dominar aquele desejo de vingança do seu irmão, mas ele não fez. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele diz que nós não somos tentados além das nossas forças, só que muitas vezes sucumbimos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Somos carne, somos seres humanos, sujeitos às mesmas falhas. A Bíblia fala em Tiago que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, às mesmas fraquezas que nós. Porém, ele orou e não choveu por 3 anos e meio sobre a terra. E no Monte Carmelo, quando Elias orou e fez descer fogo dos céus, para que o povo de Israel reconhecesse somente o Senhor era Deus, é Deus. Eu citei era aqui por causa da ocasião passada, mas Deus continua sendo o mesmo. E logo depois Jezabel ameaçou e ele correu e se escondeu numa caverna. Ele teve medo no momento. Ele é um ser humano como a gente, como eu e como você. Então estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Porém, temos que ser vigilantes, como eu tenho pregado.
como eu tenho falado, como eu tenho ministrado, seja aos sábados, seja no dia de estudo, que às vezes o Espírito Santo me conduz a chamar a nossa atenção. Eu coloco nossa porque eu me incluo também. Porque eu não sou melhor do que ninguém não, irmãos. Como eu falei, temos as mesmas fraquezas. Mas Deus tem me dado a direção para buscar me agarrar cada vez mais com Deus. Como diz a palavra de Deus em Zacarias: se achegai-vos a mim, ou tornai-vos para mim, em algumas versões, e eu me achegarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é recíproco. Se eu viro as costas para ele, ele vai ficar parado e vai dar as costas para mim. E vai deixar eu conduzir meu próprio caminho. Agora, à medida que eu reconheço que eu sou pó, sou cinzas, sou barro, e que eu necessito da graça e da misericórdia do Altíssimo, e da presença do seu Espírito Santo em mim, eu que sou um vaso de barro, para que a glória seja dele, e me coloco à disposição dele, e vou buscá-lo, ele vem ao meu encontro. Porque é promessa, amados. É promessa de Deus. Ele fala: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós outros. Simples assim. Então se apegue a essa palavra. Se apegue a essa palavra. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. É recíproco. Deus, ele é recíproco. A partir do momento que eu reconheço os meus pecados, os meus limites e as minhas fraquezas, e me prostro diante dele e falo: Senhor, eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Ele vem ao meu encontro. Eu acho um dos textos muito fortes da Bíblia, um dos mais fortes. A Bíblia é tremenda, a palavra de Deus. Quando Deus aparece no monte Sinai, lá para Moisés, no meio da sarça, né? O povo, um pouco antes, tinha reconhecido seu pecado, estavam escravizados no Egito, sendo maltratados, massacrados por Faraó, e começam a clamar, levantam um clamor, reconhecem os seus pecados. Aí quando Deus fala para Moisés lá no meio da sarça: eis que tenho visto a aflição do meu povo, Israel é o meu primogênito, desci para livrá-los da mão de Faraó. Olha que a palavra de Deus diz. Desci, Deus falando para Moisés: desci para livrá-los. Quando você está em perigo e você reconhece que precisa de Deus, ele vai descer e vai ao teu encontro. Ah, irmão Rom, que isso? É promessa e a palavra de Deus está dizendo, meu irmão: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Ele não vai descer em forma física porque ele não precisa. A palavra de Deus diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Basta ele liberar uma palavra, Deus liberar uma palavra, e o inferno estremece, e o inferno se abala, os montes tremem. Então por que eu não vou acreditar? É promessa de Deus. O povo de Israel clamou, e ele fala para Moisés: desci, vi a aflição do meu povo, por isso desci para livrá-los da mão de Faraó. Então, quando você reconhece, quando nós reconhecemos que somos pó, que somos cinza, que somos barro, e que precisamos da sua misericórdia, da sua graça, ele vem em nosso auxílio. Continuando a mensagem, amados, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim: assim que nos aproximemos confiantes do trono da graça de Deus, tá? A partir da qual Deus concede sua graça para recebermos misericórdia
e encontrarmos graça no momento de necessidade. Encontrarmos graça. Ou as versões que a gente está mais acostumado, de socorro em tempo oportuno. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, enquanto estava sobre a terra como um homem, carne e osso, ele foi tentado as mesmas coisas que nós. E ele venceu. Ele mesmo falou, deixou registrado, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, quando nós nos apegamos a ele, nós vencemos também. Porque Paulo, em uma de suas epístolas, se não me falha a memória, ele escreve: graças te dou, ó Deus, porque o Senhor em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, nosso triunfo está em Cristo, não está em mim, na força do meu braço, nem na sua. Não está em pastor, bispo, presbítero, diácono, não. Não que não devemos frequentar a igreja, não é isso que eu estou dizendo, não, amados. Temos que congregar, temos que estar em comunhão com os irmãos, isso é bíblico. Mas quem nos assiste nas nossas fraquezas é o Senhor. E devemos estar dependentes dele, devemos ser dependentes dele. Repetindo, quando Israel reconheceu seus erros no Egito e que estavam sendo escravizados, massacrados, torturados, chicoteados, e clama a Deus, reconhece seus pecados, fala: Deus, temos pecado contra ti, deixamos a sua aliança, mas hoje reconhecemos os nossos pecados. Isso é apenas um exemplo, irmãos. Não sei as palavras que foram clamadas naquele dia, mas são apenas exemplos que eles reconheceram os seus erros. Então, imediatamente, Deus aparece lá no Monte Sinai para Moisés, no meio de uma sarça, e responde: vai tirar meu povo, meu primogênito. Israel é o meu primogênito. Vi a aflição do meu povo, por isso desci para livrá-los da mão de Faraó. Olha como é forte, amados. Aí você diz: o pecado é muito grande. Não, mas não podemos usar isso como desculpa, não. Torna a falar: não sou melhor do que ninguém. Mas Deus tem me conduzido a buscar cada vez mais, me agarrar a cada vez mais, porque eu sei que os tempos são difíceis. E nós, como cristãos, que conhecedores da palavra de Deus, sabemos que o mundo não vai melhorar. A própria Bíblia diz lá em 1 João que o mundo jaz no maligno. O mundo já está no maligno. E Deus está permitindo porque para se cumpra, porque existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Nada lhe escapa do controle. Ele permite que aconteça para cumprimento da sua promessa, para cumprimento da sua palavra, perdão. Continuando aqui. Hebreus, capítulo 10, do 35 a 39. Por isso, não lancem fora sua coragem. Ela trará consigo confiança, algumas versões, ou fé, podendo também ser traduzido assim, trazendo consigo uma grande promessa. Vocês necessitam de perseverança, de modo que quando tiverem feito o que Deus deseja, ou seja, a vontade de Deus tem que ser cumprida na nossa vida, possam receber o que ele prometeu, porque há pouquíssimo tempo aquele que está por vir virá, e não demorará, ou algumas versões não tardará. Mas a pessoa justa, ou seja, santificada, justificada por Cristo pela fé, viverá uma vida baseada na confiança ou fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Isso aqui é as palavras do Senhor. Não, ou seja, se a minha fé, se eu recuar, Deus não se agradará de mim. Não terá prazer em mim. Então tem que permanecer firmes. Como diz Hebreus 12, capítulo 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido ainda até o sangue. Aí continuando. Entretanto,
Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e desta forma preservamos nossa vida. Aqui não fala só de vida física não, tá? Nossa vida espiritual principalmente. Continuando, lendo outro versículo, a gente prosseguir com a ministração. Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que diz: o temor de Adonai é odiar o mal. Odeio, aí já é Deus falando, odeio o orgulho e a arrogância, os caminhos do mal e o discurso duplicado. Veja que forte essa palavra, amados. Então eu tenho que aborrecer o mal. Eu tenho que como é que eu aborreço o mal? Me apartando dele. Me apartando de qualquer sombra de maldade. Eu tenho que revestir-me do novo homem, do novo eu, do novo homem interior. Se Deus fala, isso é pecado, então é pecado. Eu não vou teimar com Deus, porque é a sua palavra. Como alguns têm criado o hábito de muda a versão da Bíblia, faz uma versão, retira esse versículo X, versículo Y e fala disso, daquilo, outro. Porque não é mais pecado. Está enganando. Ele está enganando a si mesmo. Porque Deus já determinou que aquilo é pecado. Deus não muda, Deus é imutável. A palavra de Deus diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que ele decretou há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, não importa o tempo. Se ele determinou que aquilo é pecado, que aquilo é uma sujeira espiritual, vai permanecer sendo sujeira espiritual, vai continuar sendo pecado por toda a eternidade, porque ele é soberano e foi ele que determinou. Prosseguindo aqui, Provérbios 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Como citei, essa versão é um pouco diferente, mas se você for ler o contexto na sua versão, vai estar escrito a mesma coisa. Talvez de uma forma diferente, mas no fundo diz a mesma coisa. Então, amados, deixamos a imaturidade, a infantilidade espiritual. Que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Muitos se alimentam espiritualmente só quando vão às igrejas. Ouve seu pastor, um presbítero, um diácono pregando. Não é errado não, você está recebendo alimento espiritual. Mas nós temos que criar o hábito de termos os nossos momentos com Deus. Porque eu só cresço espiritualmente à medida que eu me mantenho firme com Ele. E vou ao seu encontro, como se tem em Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Em Osés 3,6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo diário. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Isso é diário. É uma comunhão diária. Assim como você trabalha, você conversa com o teu chefe, com o teu colega de trabalho, acerca do trabalho todos os dias, o que vai ser feito, o que vai ser feito aquele dia, o que pode ser feito no dia seguinte, o que é prioridade, o que deixa de ser, o que tem que ser imediato, o que pode esperar mais um pouco. Você não tem aquela comunhão com teus colegas de trabalho? Ou com teus parentes, teus irmãos, tua esposa, enfim. Filhos, filhas, enfim. Com Deus o nosso relacionamento tem que ser o mesmo. E uma prioridade ainda maior. Porque Ele é Deus. É Ele que nos conduz à salvação. Foi Ele que deu o seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar. Então Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Como eu já falei, amados, crie o hábito de, pela manhã, ao acordar,
Dobre os seus joelhos. Ai, irmão, na cama, tempo de inverno, tá frio, o chão é frio, bota um tapetinho. Bota uma coberta, enfim. Se dobra sobre o joelho, sobre o chinelo, enfim. Mas crie esse hábito. Vá buscar primeiro a presença do Altíssimo. Pegue a sua palavra, pegue a Bíblia, leia um pouquinho. Nem que seja 1, 2, 3 versículos e fique meditando. Comece a fazer disso um hábito. No início pode ser cansativo porque as coisas espirituais e as coisas carnais vão lutar uma contra a outra. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais. Então vai ser essa luta constante. Vai ter dia que você vai, a carne vai falar, você vai achar que é seu. Mas a luta espiritual vai ser, hoje não, que eu estou cansado. Não, amado, isso é um engodo, é um engano. Então persevere, crie esse hábito. Vai chegar uma hora que você começa a fortalecer o teu espírito de tal forma que você começa a ter prazer. Eu acordo cedo para trabalhar, acorde mais cedo um pouco. Poxa, irmão Roma, aí você está pegando, né, mais pesado. Amados, eu acordo 4 horas da manhã, 4h20, para ter um momento com Deus. Eu não abro mão disso. Posso vir chegar em casa, dormir meia-noite, acordar 4h20, 4h30 da manhã para trabalhar. Eu acordo mais cedo, bem mais cedo. Porque eu não abro mão do meu momento com Deus pela manhã. Posso estar cansado. Estou com a mente muito cansada, muito sonolenta. Eu vou ler nem que seja um versículo aquele dia. Mas não deixo de fazê-lo. Vou dobrar meus joelhos e vou orar. Nem que seja 2 minutos. Mas eu vou entregar a minha alma naqueles 2 minutos. Para Deus. Orar pelos meus familiares. Olhar pelos meus amigos, pelos meus colegas de trabalho. Eu não abro mão disso. Porque temos que buscar comunhão com Deus, amados. Então crie disso um hábito. E ao findar do dia, antes de você dormir, depois tomou teu banho, relaxou, jantou, enfim. Pegue a palavra de Deus para meditar. E antes de dormir, dobre seus joelhos e ore novamente. Agradeça a Deus pelo dia que se foi e que você está bem, tua família está bem, teus colegas estão bem. Agradeça a Deus. Crie esse hábito. Continuamos, amados. Efésios, capítulo 4, versículo 29 ao 32. Amados, o mundo espiritual, ele não brinca em serviço. O mundo espiritual, ele vai fazer de tudo para te tirar do caminho. Então, assim como no seu trabalho, né? Assim como um atleta de alto rendimento, né? Ele vai buscar aquele treinamento contínuo para não só manter o seu nível de alto padrão, mas para melhorar ainda seu desempenho como atleta, para conseguir marcas melhores. Ele treina, ele se empenha, ele se entrega todo dia. E a nossa vida espiritual é uma luta diária. Então temos que permanecer lutando o tempo todo. O tempo todo temos que estar vigilantes. O Senhor Jesus disse, vigiai e orai. Não é só orar. Ele casa as duas coisas, vigiai e orai. Paulo deixa diversas orientações a respeito de vigilância, de oração. Orai sem cessar. Sedes vigilantes, porque o vosso adversário, que o adversário anda de redor buscando quem possa tragar. E amados, tome ciência do seguinte, quanto mais o tempo se aproxima do findar das coisas, mais ira, mais ódio o adversário vai vir sobre nós, contra nós. Hoje em dia, vemos igrejas pregando coisas, apostasias,
e vivem lotadas, mas não pregam a essência do Evangelho, que é arrependei-vos dos vossos pecados e se acheguem a Deus. João, o batizador, o imersor, o que batizava, ele pregava: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O resto é consequência. Mas a minha primeira preocupação, a mais importante, é onde minha alma, onde eu passarei a eternidade? Nos céus ou no lago de fogo? E para continuar aqui, falando de lago de fogo, de céu, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 29. Que nenhuma linguagem prejudicial saia de sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Não causem tristeza ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, ao Ruach HaKodesh de Deus, porque ele os marcou como sua propriedade, ou seja, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Deus, porque o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, me marcou, me selou, algumas versões diz, vos selou como sua propriedade até o dia da redenção final. Então, amados, antes de prosseguirmos a leitura, até o dia da redenção final, eu tenho que lutar com todas as minhas forças para me manter firme no caminho da salvação. Como eu ministrei na última quinta-feira, o Espírito Santo deixa o homem. O estudo já está aí no canal, você pode assistir depois. Eu falei lá, no mundo espiritual a gente não ganha luta por WO. O que é WO, irmãos? Imagina uma luta de boxe, para quem gosta de esporte de luta, né? Acontece isso com mais frequência, né? Mas o atleta sobe no ringue para lutar, o seu adversário não comparece ao evento, aquela noite para lutar contra ele. Independente do motivo, ele não comparece. Então, o adversário que está no ringue, né, dado vencedor como WO, porque não teve oponente para ele. No mundo espiritual, não existe vitória por WO. O nosso adversário, o inimigo de nossas almas, ele está lutando com todas as forças para nos desviar do caminho. Então, o próprio Senhor Jesus disse: o reino dos céus é tomado como que por esforço. Não esforço contra meu irmão, não. É esforço de permanecer firme na nossa luta contra o pecado, de permanecer firme e fiel a Deus na sua palavra e na conduta de Deus. Prosseguindo. Redenção final. Livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia, além de toda maldade. Em vez disso, sejamos bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente como Deus os perdoou no Messias. Amados, temos que permanecer firmes. Paulo escreve, né? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma luta diária e constante, amados. Não podemos baixar a guarda. Assim como numa luta, vocês veem o adversário um dos oponentes baixa a guarda e é impactado por um golpe que pode ir nocaute e perdeu a luta. Nós não podemos ser nocauteados no mundo espiritual, não, amados. Nós temos que permanecer firmes, fiéis. E como eu permaneço? Buscando a Deus. Como citei Zacarias 1:3. Tornai-vos para Deus. Se agarre a essa verdade da palavra de Deus. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Se apegue a essa verdade. Se apegue a esta palavra. Porque Deus, como eu citei, né, Israel
quando reconheceu seus pecados e clamou a Deus, Deus falou para Moisés: vi a aflição do meu povo, Israel é meu primogênito, por isso desci para livrá-los, para libertá-los. E Deus é o mesmo. Quando você reconhece as suas fraquezas, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e olhamos para os céus, ou de joelhos prostrados aos pés de Deus, e falamos: Senhor, eu só consigo até aqui. Daqui eu me rasgo, me abro, confesso os meus pecados, as minhas fraquezas, os meus limites, me entrego a Ti. Preciso de Ti. Aí Ele vem e te abraça. Aí Ele vem e fala assim: meu querido, bota a cabecinha aqui que eu vem para o meu aconchego. Eu vou te acalentar. Eu vou lutar por você. Quando você está em minha aprovação, você não precisa estar bradando, brigando com todo mundo, não. Entrega para Deus. Aí Ele fala: agora eu vou lutar por você. Então, amados, o tempo que estamos vivendo são tempos difíceis. Por isso, nunca houve, talvez, eu não posso dizer nunca, mas acredito que o tempo que estamos vivendo há uma necessidade muito maior de buscarmos a presença de Deus, a deixarmos o pecado que tão tenazmente nos assedia, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Porque só assim vamos ser vencedores. Tomarmos o reino dos céus como que por esforço. Quando falamos de avivamento, o primeiro passo para o avivamento é reconhecer que eu sou pecador. Onde eu tenho pecado, onde eu tenho errado, onde nós temos pecados, cometendo pecado, nos desviamos da vontade de Deus. E se projetar falar: não, Deus, eu reconheço esse é o meu erro, estou aqui. Então, amados, vamos buscar a Deus. Vamos policiar, vamos ser vigilantes naquilo que sai dos nossos lábios. Palavras para abençoar, palavras prazerosas. Sabe, amados, certa ocasião, conversando com minha esposa, né, ela conversando sobre as coisas de Deus, e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou: quando você xinga, quando você usa uma palavra torpe, como esse texto aqui, né? Fala assim, algumas versões diz, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu vou deixar os textos bíblicos no final da mensagem, né? Para que você possa acompanhar ali na sua Bíblia, na versão da sua Bíblia. E ela falou, né? Quando você abre sua boca, profere um xingamento, um palavrão, você não está somente abrindo uma porta para o inferno, você está escancarando-a para que o inferno chegue mais perto de você, da sua vida. E com isso ataque sua família, você. O que tem saído de nossa boca? Será que tem promovido somente edificação? Isso é muito sério, irmãos. Como eu citei aqui, o diabo ele não está brincando de ser, não. De quem ele é, não. O adversário não está brincando de ser adversário nosso, não. Mas tem muitos cristãos, chega na igreja é uma coisa, no local de trabalho, em casa é outra. Xinga, ofende, quer brigar. Ah, se irmão pisar no meu calo, ó, nem sei o que vou fazer. Não. Igual certa ocasião, né, em determinado lugar, escutei de uma senhora, né? Tinha um carro na igreja. Não, chego no banco, eu chego meia dúzia de palavrão e tal, e rapidinho me atendem. Isso é conduta, irmãos? Não estou aqui para julgá-la, não. Mas, amados, como eu falei, às vezes a pessoa está na igreja, está de uma forma, chega em demais locais, no seu dia a dia, outra.
Deus está vendo e o diabo também a sua conduta. Será que nós temos nos esforçado o suficiente para entrarmos no reino dos céus? Será que nós temos nos conduzido de tal forma a entrarmos no reino dos céus? Será que nós estamos abandonando aquilo que realmente não agrada a Deus para entrarmos, para nos apoderarmos, para herdarmos o reino dos céus? Fica essa mensagem, essa palavra final, essa indagação final, para que possamos refletir, amados. Você pode estar pregando em pecado na igreja, cantando, louvando, mas você não vai entrar no céu em pecado, não. Ninguém. Ninguém. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Porque herdamos isso desde Adão. Porque a Bíblia diz que um pecou, por isso todos pecaram. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não me dá direito de viver pecando, de colocar o sacrifício de Cristo à vergonha, ao vexame, à ignominia. Não. Tenho que me portar como a palavra de Deus quer que eu me porte. Isso é sério demais, amados. Isso é sério demais. Isso é uma verdade bíblica incontestável, não são palavras minhas. Por isso eu gosto de deixar todos os versículos bíblicos para que os irmãos possam ler depois, meditar, buscar na sua palavra, na sua Bíblia, em casa, para meditar. Porque é o Espírito Santo que me conduz para pregar. Amados, é sério demais. Já me estendi bastante na mensagem de hoje, dessa noite. Mas é que o Espírito Santo está querendo que eu fale isso para que você desperte do sono. Nós temos que despertar do sono espiritual todos os dias. Todos os dias. Não existe essa coisa de uma vez salvo, salva para sempre, não. Você pode ler depois Ezequiel capítulo 18. Fala sobre o atalaia. Leia, medite. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores do ar. Então tem que lutar. E minha alma não pode recuar, porque Deus não se apraz nisso. Deus não tem prazer nisso. Temos que permanecer firmes. Amém, amados? Estamos encerrando a mensagem de hoje com essa reflexão, né? O que eu tenho feito realmente para me manter na presença de Deus? Será que eu tenho lutado com todos os esforços pela minha vida espiritual? Ou eu estou brincando com ela, fazendo um oba-oba? Será que eu estou levando a minha vida espiritual a sério o suficiente para que quando esse corpo, fôlego de vida, for tirado de mim, para onde ela irá? Para a glória eterna ou para a perdição eterna? Pense nisso, amados. Pense nisso. Vamos refletir nisso. E após essa mensagem, deixe o seu like. Me desculpa pela demora, mas eu precisava deixar essa mensagem para você. Me desculpa pela mensagem tão longa, mas é Deus que dá a direção. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de irmãos possíveis para que essa mensagem possa alcançar aqueles que estão dormindo espiritualmente. Vamos orar. Senhor, eterno e soberano Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos por esta palavra, por esta mensagem, pela tua palavra, Senhor, que nos conduz à vida, mostrando, Senhor, que somos falhos, somos pecadores e que a cada dia, Senhor, a cada instante, precisamos reconhecer a necessidade que temos de Ti e nos colocar na Tua dependência, Pai. Reconhecemos que dependemos de Ti. Pai, que o Teu Espírito Santo venha acalentar cada coração, possa, ó Deus, iluminar cada mente e despertar todos nós do sono espiritual, todos os dias. Pai, abençoa cada vida, abençoa cada um que
ouvir essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça, dá a tua direção, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela mensagem desta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, agradeço a paz de todos pela mensagem, por aguardar. E, como disse, que você possa compartilhar, deixe seu like, né, para que o YouTube enxergue isso como uma mensagem boa, como uma coisa boa, e propague. E compartilhe com o maior número de irmãos possíveis, para que todos sejam alcançados por essa mensagem, para que todos possamos despertar do sono espiritual. E na próxima quinta-feira, trarei um estudo sobre a palavra de Deus, obviamente, a palavra como alimento. Tá bem, amados? Vamos meditar nisso. Até a próxima quinta-feira. Shalom. Deus abençoe a todos. Boa noite.